Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou contar um pouco da minha história para vocês entenderem de onde eu vim e para onde eu vou. E espero que com a minha história vocês entendam que todos podem avançar na sua vida, todos podem dar um passo a mais, todos podem ter uma vida plena na família, no espiritual, no financeiro, que muitas pessoas se perguntam por que eu não sou tão próspero no financeiro, por que pessoas que fazem o mal ou têm uma má conduta têm um resultado muito melhor do que eu. No decorrer da minha vida, para vocês entenderem, eu passei por situações bem complicadas. Em um vídeo que vocês vão acompanhar no meu material, eu falo em relação à minha infância, minha adolescência e a minha fase adulta. Para vocês entenderem, eu venho de uma família onde somos entre 4 irmãos. Eu sou um dos irmãos, eu sou um dos filhos mais novos, né? Onde eu tenho um irmão gêmeo, mas não é gêmeo, né? O pessoal chama de gêmeos biviterinos, mas nós somos diferentes, né? Fisicamente e mentalmente. Nós viemos de uma família muito pobre, com inúmeras mudanças de endereço, por falta de achar o lugar certo e pelo meu pai não saber a sua identidade, não saber o que ele gostaria de fazer da vida dele. Eu morei em bairros, em vilas no Rio Grande do Sul, onde o tráfico e as drogas eram predominantes. Meu pai, numa busca por melhoras, por melhorar o lugar onde nós morávamos, por cuidar dos seus filhos para que não tivessem contato com essas pessoas que usavam drogas, ou até mesmo assaltantes, né, num todo. Nós moramos em alguns lugares, para vocês entenderem. No último lugar que eu morei com a minha família, com a minha mãe, eu morei em Viamão. Foi um lugar onde nós moramos a infância inteira. Uma infância pobre, uma infância complicada, uma infância escassa, uma infância como a maioria dos brasileiros, com dificuldades até para se alimentar. Um dia meu pai ele tinha alguns surtos assim, de mudança, e ele resolveu rasgar todas as roupas que nós tínhamos, dizendo que ia fazer uma compra, que ia comprar várias roupas. Eu lembro que nesse mesmo ano eu acabei usando a mesma roupa que ele rasgou, costurada pela minha mãe. Meu pai saiu de casa, separado, quando eu tinha 8 anos, hoje eu tenho 34, para vocês entenderem. Foi um momento bastante difícil, porque a minha mãe ela é aposentada por invalidez. Minha mãe toma remédio há 37 anos. Fazendo o cálculo, eu tenho 34. Eu conheci a minha mãe numa cama, dopada. Por muitos e muitos anos, eu vi a minha mãe deitada numa cama. Quando meu pai se separou da minha mãe, comecei a entender que eu deveria fazer algo diferente para mudar a minha vida. Que aquela vida era muito difícil. Era muito complicada, porque não chegou a faltar comida, mas ficamos bem próximos a isso. Eu lembro de muitas vezes nós comermos arroz com leite, polenta com leite. Quando melhorou um pouco, minha mãe começou a fazer massa com salsicha ou sardinha. Momento bem difícil, porque quando criança tu não entende as dificuldades, só quer. Quantas crianças hoje pedem para os seus pais que querem um brinquedo, que querem algo, e o pai não consegue dar, porque não tem o dinheiro, não tem o financeiro, não tem como dar esse suporte para o seu filho. Para vocês entenderem, eu comecei a estudar numa escola em Viamão. A roupa que eu fui para essa escola era uma bermuda, uma camiseta normal e botas. Aqui no sul a gente chama de bota, né? Bota para chuva, ou galochas, o que for, acho que no Brasil inteiro. Então, chegando no lugar, na escola, com essa roupa, eu me senti fora daquele ambiente, na realidade, né? Com outras crianças bem mais vestidas. A minha mochila para levar os meus materiais era um caderno, era uma sacola plástica, um caderno, um lápis e uma borracha. Isso era o material que eu tinha. E por muitos anos foram assim, porque a minha família é muito escassa, muito pobre. Mas isso fez com que começasse a florescer ou a aflorar um sentimento de mudança. Quando eu tinha 11 anos, eu resolvi
ir para o trabalho. Resolvi ajudar um vizinho que trabalhava com obras na região. Então eu fui carregar concreto, cimento, virar massa, né? Isso, como eu não fiz o pedido para trabalhar com ele e eu fui de espontânea vontade, achando que ele teria compaixão comigo, ele me pagava R$1, R$2 por dia trabalhado. Depois de muito tempo tentando algo, meu pai, ele saiu de casa, eu fui morar com ele. Eu tinha mais ou menos, nós tivemos algumas idas e vindas, que nós íamos morar com o pai, nós todos os filhos, depois voltávamos. E ficamos nisso por um bom tempo, pela necessidade, porque lá no meu pai tinha um pouco mais de conforto, que não tinha na casa da minha mãe. Com 14 anos, eu fui morar com meu pai, depois de uma discussão com a minha mãe, com o irmão mais velho. E achei que eu mudaria a minha vida pelo fato de eu estar próximo do meu pai e eu ser o único filho que moraria com ele. Eu vendi cartões telefônicos. Comecei a vender cartões na nossa época. Naquela época tinha um cartão telefônico ainda. Você comprava no mercado, numa farmácia e colocava no celular. Até hoje ainda tem, mas é tudo online, né? Não existe mais o físico. E comecei a vender esses cartões durante um tempo. Bem difícil também. Fazia a venda desses cartões, eu ia até os clientes de bicicleta. No início a pé, depois de bicicleta. O filho da ex-mulher do meu pai era o meu sócio, o Marcos. Até o Marcos, um cara fino pra caramba, me ajudou bastante naquela época. Uma semana, teve um momento que meu pai parou e conversou comigo e me pediu desculpas por todas as vezes que ele nos agrediu. Porque meu pai ele não sabia conversar, ele só sabia bater. Ele me pediu desculpas contando a história dele. Contando a história que ele chegava em casa depois de um dia de trabalho e uma noite de estudos, ele apanhava do pai por não ter tomado banho, porque a madrasta dele falava pro meu avô, então o Luiz, que era o nome do meu pai, não tomou banho. E aí o meu avô, num momento de falta de entendimento, tirava ele da cama à força, batendo nele e jogava ele no banho gelado para ele nunca mais esquecer que ele tinha que tomar banho quando chegasse em casa. Quantas referências vêm de família para família, de pai para pai, de pai para filho, na realidade, né? Nesse momento ele me pediu desculpas dizendo: filho, eu te peço desculpas porque tudo que eu passei na minha vida, eu não queria ter passado para vocês. Mas como eu não tinha entendimento, não tenho até hoje. Hoje eu consigo te pedir desculpas porque eu sei que errei. Nessa semana, o meu pai sofreu um acidente de carro. Isso vai aparecer em uma parte do vídeo. Numa estrada próxima à nossa casa. E nesse momento ele faleceu. Eu tinha 14 para 15 anos. Foi um momento de falta de entendimento sobre a realidade. Ninguém espera a morte de ninguém. Ninguém está preparado para a morte de alguém. Ninguém está preparado para perder a presença física dessa pessoa, que era uma referência. Apesar de todos os erros, as agressões, as brigas, os maus tratos, ele era o meu pai. A partir do momento que ele me pediu desculpas e depois que ele faleceu, eu fiquei 1 ano de luto. 1 ano sem chorar. 1 ano sem entender o que tinha acontecido na minha vida e por que Deus tinha levado ele. Quantas vezes nós justificamos a perda de alguém e colocamos a culpa em Deus. Mas mal nós sabemos que Deus é responsável pela vida, não pela morte. Claro que todo mundo tem um plano já escrito e um período que vai ficar nessa terra. Então, nós podemos ter uma vida curta, mas nós podemos ser grandes, que muitas vezes nós deixamos de viver a nossa vida e ficamos sendo pequenos. Interessante isso, né? Então, nesse momento eu voltei a morar com a minha mãe e eu entendi que eu tinha que trabalhar para ter o meu sustento, para poder pagar as minhas contas, para poder comprar as minhas coisas que a minha mãe não teria condições de comprar. Em um momento ela recebeu um seguro que foi dividido uma parte entre os filhos e outra parte nós construímos uma casa para ela, uma casa boa, no lugar onde era a casa antiga. Num lugar onde alaga quando chove, que passa um valão na frente, ou um riacho, não sei como é que a gente chama, mas um valão.
o esgoto céu aberto. Fizemos uma casa mais alta para dar um conforto para ela e até para nós naquela época, porque nós morávamos lá. Para vocês entenderem um pouco da minha vida, por que eu queria mudar, por que eu queria crescer, o que eu queria fazer diferente. Eu comecei a trabalhar numa confeitaria de fundo de quintal, em Viamão mesmo, como auxiliar de confeitaria. E à noite, pessoal, eu etiquetava revistas numa empresa terceirizada de um grande jornal aqui de Porto Alegre. Eu fazia isso durante o dia, eu trabalhava na confeitaria e durante a noite eu etiquetava essas revistas. Botava etiqueta com o endereço da pessoa e o nome para poder fazer a entrega no dia. Depois de uns 2 meses, a empresa me contratou, quis me contratar para eu virar entregador, não só o etiquetador, mas o entregador. Então, fiquei um bom período trabalhando com a confeitaria, como auxiliar, como entregador, os 2 turnos. Então, eu trabalhava muito para ter algum retorno financeiro. Achava que o dinheiro era importante, como eu tenho certeza que quem está olhando o vídeo agora, com certeza vai se identificar achando que o dinheiro é importante. Claro que é importante, mas ele não compra o amor, não compra. Ele dá conforto, segurança, mas ele não compra o amor. Vamos seguir. Então, assim, depois eu fui para essa empresa de entregas, fiquei um bom período entregando jornais, revistas, na realidade, informativos, era o que eu fazia. Depois dessa empresa eu saí, porque não tinha fundamento, eu pedalava o dia inteiro, eu fazia entregas pedalando, era um trabalho muito puxado. E aí eu fiz umas conexões com amigos, conhecidos, e me indicaram para outra empresa. Aí eu fui trabalhar numa empresa de medicamentos aqui no Sul também, que é muito forte, como office boy. É uma empresa legal, mas eu estava num momento bem complicado na minha vida, um adolescente sem pai, sem propósito, sem suporte, sem nenhum suporte. Como é importante ter um pai para te dar um norte, né, na tua vida. Eu fiquei durante um período nessa empresa, depois fui para uma empresa como radialista. Radialista não, como contínuo na empresa, numa rádio aqui de Porto Alegre também, bem conceituada. Depois de um período eu notei que eu precisava ganhar mais, porque eu ganhava pouco ainda. Eu disse, como eu vou mudar? Eu preciso ganhar mais. Aí eu fiz uma entrevista e comecei a entregar jornais na madrugada, na mesma empresa, que é um grupo, né? Tem o jornal, a rádio e a TV. Comecei a entregar jornais de madrugada. Para vocês entenderem, esse foi o momento que começou a me dar um start na minha cabeça. Não era mais o salário. Para vocês entenderem, eu trabalhava das 8 horas da manhã às 6 horas na rádio. Eu pegava um ônibus em Porto Alegre, ia para Viamão, isso demorava 1 hora e meia, uma média. Eu tomava um banho, comia algo e dormia. Acordava 2 horas da manhã para pegar um ônibus às 3 horas da manhã, mais ou menos a 3, 4 quilômetros da onde eu morava. Eu caminhava mais de 30 minutos a pé para chegar nesse lugar, pegar o ônibus e ir a Porto Alegre. Chegava em Porto Alegre, eu caminhava mais uns 15, 20 minutos para chegar no ponto onde eu pegava o jornal, uma lote de jornal para fazer a entrega. Eu acabava a entrega mais ou menos às 7 horas da manhã. Para vocês entenderem, eu fiquei mais de 3 meses dormindo 5 horas por noite para poder ganhar mais. A minha busca sempre foi ganhar mais, ter mais dinheiro na vida para ter uma vida mais confortável. Naquele momento, chegou um dia que eu estava tão exausto daquele período, daquele trabalho, dos 2 trabalhos, que eu descansei. Deitei na cama e descansei. Quando eu senti que o meu corpo relaxou, para vocês entenderem, eu acordei 6 horas da manhã. 6 horas da manhã eu teria que estar mais na metade da entrega, da rota da entrega dos jornais. Então foi naquele momento que eu decidi que eu não queria mais trabalhar daquela forma, pelo aquele dinheiro. E aquele trabalho não era para mim, não era interessante. Entregar jornal, eu ficava todo sujo de jornal. Finais de semana, os sábados, que as pessoas estavam passeando, eu estava entregando jornal, passando por elas no centro de Porto Alegre. Então eu não me sentia feliz com aquilo. Então eu resolvi sair dessa empresa do correio, né? E continuei na rádio. Na rádio eu digo, não, mas eu preciso ganhar mais, eu preciso subir de cargo, preciso ter alguma coisa aqui dentro. E aí me propuseram que eu trabalhasse na parte técnica da rádio, mas eu teria que ter um curso, que era um curso de radialista. Tá? Fiz esse curso de radialista,
2 meses depois eu briguei, falei com o diretor da empresa e disse, não, pediram que eu fizesse o curso, agora eu quero a oportunidade de poder executar o que eu aprendi. Foi dito e feito, fui contratado. De contínuo eu virei técnico de externas. Técnico de externas é o técnico que monta todo o equipamento no estádio de futebol ou numa transmissão política, nas eleições, para poder transmitir o som daquele lugar, daquele evento, para a rádio e depois a rádio para todos os rádios, os menores. Forma simples de se explicar. Eu trabalhei 5 anos na parte técnica e não estava satisfeito. O salário era um salário melhor, mas eu trabalhava de segunda a segunda, feriados, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, datas comemorativas, eram poucas que eu conseguia participar com a minha família porque eu estava trabalhando. Então eu entendi que o salário naquela época não era tão importante, mas o convívio com a minha família era. Quantas pessoas passam por isso? Porque querer ganhar mais, ganham mais, mas não conseguem ter uma vida plena. Ou a família está arrebentada, ou o financeiro está arrebentado, ou o espiritual. Então se eu não tenho esses 3 pilares para balizar a minha vida ela fica complicada. Depois disso, pessoal, para vocês entenderem, um dia eu fui jogar futebol com um colega e me machuquei. E ele também. E ele me falou, Roger, tu abre o Estúdio Cristal, para quem a Rádio Guaíba aqui em Porto Alegre, ela tem um estúdio numa esquina bem conhecida, no centro de Porto Alegre, na rua Avenida Andradas ou Rua da Praia, conhecida antigamente. E eu esqueci que eu abriria. Naquele dia eu cheguei na rádio, como chegava todos os dias no meu horário, e o meu chefe me chamou a atenção, Roger, como tu não abriu o Estúdio Cristal? Eu digo, eu nem sabia que tinha que abrir. Não, mas o rapaz te avisou. Eu digo, aí fiquei brabo, olha o ponto fiquei brabo e disse, o senhor não está contente com o meu trabalho, então o senhor me demita. Dito e feito, fui demitido. Depois da Rádio Guaí, para vocês entenderem, eu saí e virei motoboy. Isso mesmo, eu trabalhei como motoboy também, fazendo entregas por todo o Brasil, todo o Rio Grande do Sul. O que aconteceu? Nesse período eu digo assim, não, mas eu preciso ganhar mais, tá errado, eu sou um cara que sou bom no que eu faço, eu gosto das coisas que eu faço, eu ajudo, eu visto a camisa, por que eu não ganho mais? Aí eu comecei a fiz um curso de modelo fotográfico, comecei a tirar umas fotos, eu estou resumindo toda a história, porque é muita coisa aqui. Então assim, nesse momento eu comecei a fazer fotos, comecei a fazer vídeos e intercalava o motoboy com o modelo, né? Só que o modelo ele não pagava tão bem, ele pagava por algumas fotos, alguma propaganda que eu faria. Aí eu resolvi procurar emprego novamente, como CLT, como a maioria dos brasileiros, né? Ter aquela estabilidade, porque não era seguro eu ser motoboy e ser modelo, porque era um contrato de autônomos, né? Os dois. Fui trabalhar na parte de telefonia, como consultor de telefonia, trabalhei em grandes empresas também. E no decorrer eu notei que aquelas empresas elas tinham alguma coisa diferente que não me chamava a atenção. A forma que o negócio desenrolava ali não era tão legal. Vendia as linhas telefônicas que tinham que ser ativadas pela empresa para eu receber. E muitas vezes não eram ativadas, tinha alguma coisa estranha. Mas eu não sabia o que fazer, resolvi pedir para sair e procurar um novo emprego. Um dia eu caí no mercado imobiliário. Isso mesmo, mercado imobiliário. Numa imobiliária conhecida aqui do Sul, passei pela entrevista do RH, um lugar muito glamouroso, a recepção muito bonita, tudo muito bacana. Olha só que interessante. Nesse momento, eu notei que ali eu poderia ganhar mais. Por quê? Porque a chefe de RH me falou assim, que o salário, que a comissão que eu ganharia era muito alta, era fora do comum. Era fora os salários que eu já teria recebido em toda a minha vida. Eu digo, por que eu não vou tentar? Escrevi no curso de corretor de imóveis, comecei a atuar na área, fiquei 3 meses sem venda. 3 meses acreditando que eu poderia virar. No 3º mês eu não aguentava mais, eu estava num estresse assim que eu não aguentava mais, porque eu tinha que tirar dinheiro de onde eu não tinha. Não sei como explicar para vocês como uma pessoa, um corretor, se mantém no mercado sem venda. No 3º mês eu digo, não, tem alguma coisa errada. Aí eu notei, eu passei por alguns gerentes na corretagem, no mercado imobiliário, que não me davam suporte para eu fazer aquela venda. Então eu precisava de um mentor dentro daquela área. E quando eu tive um mentor, foi o 3º mês, eu comecei a vender. E hoje faz 10 anos que eu atuo no mercado imobiliário, vai fazer 11 anos.
Agora eu trabalho só com desenvolvimento pessoal, mas eu saí dessa área, olha só como interessante. Algum tempo depois eu estava dando treinamento no mercado imobiliário, para vocês entenderem, como o corretor deveria se portar na mesa, com um atendimento ao cliente, o que ele deveria falar, como ele deveria vender aquele imóvel ou aquele negócio que ele estava oferecendo. Eu treinei mais de 3.000 pessoas até hoje no mercado imobiliário e no final agora, no decorrer, eu descobri que as pessoas elas não precisavam aprender a vender, elas precisavam descobrir a identidade delas. Porque muitos corretores chegam no mercado imobiliário sem dinheiro, sem noção de nada, sem família, sem apoio da família. Quantas vezes tu foi trabalhar numa empresa e a tua família não te apoiou? Quantas vezes tu teve uma ideia e a tua família não te apoiou? Então isso me pegava muito forte, me mexia muito comigo. Foi tanto que eu acabei investindo mais no desenvolvimento pessoal, no meu desenvolvimento pessoal, e notei que eu poderia transmitir isso para o próximo. Para vocês entenderem, nos últimos 10 anos então, desses 10 anos, 8 anos eu ganhei muito dinheiro. Mas nos últimos 2, que foi onde eu aprendi a desenvolver, a trabalhar no meu pessoal, o meu desenvolvimento pessoal, eu ganhei mais do que os últimos 8 anos. Faz sentido isso? Então, muitas vezes tu vai achar que é o dinheiro, que é o lugar, que são as pessoas, mas principalmente, tu nunca vai parar para pensar que tu é o culpado. Que a tua identidade faz a diferença na hora de escolher um bom emprego, escolher uma profissão. Ou tu aprende, ou tu corre atrás do que tu gosta de fazer, ou tu aprende a gostar do que tu está fazendo. Isso não é opção, isso é condição, pessoal. Então, muitas vezes a gente tem que tomar uma decisão de mudança. E aqui no meu curso, no meu método, eu inventei o método RAP, Reprogramação e Ativação de Propósito. E o principal tópico é quebra de padrão. Quando quebrar o padrão da pobreza, o padrão das crenças limitantes, dos bloqueios, a tua vida ela avança. Então invista nisso, faça o desenvolvimento pessoal, busque mudar a sua vida. Hoje eu tenho, então, 34 anos, eu moro nos bairros mais cobiçados de Porto Alegre, para vocês entenderem. Hoje eu estou indo para São Paulo, para investir 200% do meu tempo no desenvolvimento pessoal de pessoas que querem evoluir, que querem crescer e querem avançar na sua vida. Então, eu sou pleno em todas as áreas da minha vida e hoje eu posso transbordar na vida do próximo com o conhecimento que eu tenho e acelerando o processo. Hoje eu não preciso saber quem sabe, eu sei quem é a pessoa responsável fazer a tua vida mudar. Então, acompanhe todo o meu material. Eu vou deixar, a gente vai ter o link onde tu vai clicar e vai cair nas minhas redes. Tu vai ter a oportunidade de conhecer um pouco do meu material e a oportunidade de poder participar de uns melhores cursos de desenvolvimento pessoal que o Brasil vai ver nos últimos tempos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, foi um prazer enorme em compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, sobre a minha vida, sobre coisas que eu passei, e espero que vocês se identifiquem muito com a minha história e saibam que vocês não estão sozinhos, que nós podemos andar de mãos dadas e que nós possamos avançar juntos também, tá bom? Um abraço.